Empreendedora, do sonho aos negócios. Para quem não me conhece, eu sou Alex Arraes, eu sou aqui de Sorocaba. Um dos assuntos que eu amo falar é o empreendedorismo. Eu estou corretor de imóveis e hoje eu estou iniciando esse projeto, um podcast que é conectar você que é empreendedor, você que é empresário, um profissional liberal, um autônomo, sonha em empreender. Então, permaneça nesse vídeo e se conecte conosco. Aqui você vai ter conteúdos relevantes, dicas, insights, cases de sucesso e muitos erros que fizeram hoje os grandes empresários aqui local a terem sucesso. Muitas das vezes a gente damos mérito para os gurus da internet e esquecemos daqueles amigos que estudaram conosco, que a gente conheceu no decorrer da nossa caminhada e não percebemos o quanto ele faz diferença na economia. Ele gera emprego, movimenta aqui a economia local e muitas outras oportunidades que acabam acontecendo. Então, eu resolvi criar esse programa para conectar você que sonha em empreender, você que está no mundo empresarial, está tendo algumas dificuldades. Talvez os erros que essas pessoas que tiveram lá atrás hoje, elas conseguem passar uma informação para você que está aí batendo a cabeça e consegue te ajudar aí a impulsionar na sua jornada empreendedora. E hoje eu estou com um convidado que está estreando aqui esse programa. É uma pessoa que hoje se tornou meu amigo. Eu conheci ele através de uma mesa de pôquer e resolvi ele. A gente criou um vínculo de amizade, fizemos negócio junto. E ele tem uma história de superação tanto nos negócios como na saúde. Eu gostaria de apresentar para você Diogo Risse e sua esposa Fabiana Risse. Sejam muito bem-vindos, Fabiana. Seja muito bem-vindo, Diogo. É uma satisfação ter você hoje como um convidado, primeiro convidado, estreando aqui o meu projeto. Show. Que não pensou duas vezes, na hora que eu falei, tamo junto. E eu gostaria de saber, Diogo, como que tudo começou? Quem que é o Diogo, na verdade? Você Sim. já era de Sorocaba? Quem que você se espelhou em empreender? Hoje você é um empreendedor de sucesso, tem uma rede de franquias que começou vendedor porta a porta e hoje tem muitos negócios. Conta aí pra nós, conta aí um pouquinho. Alex, uma satisfação gigante estar sendo o primeiro entrevistado seu. Quero parabenizar você pela atitude, porque o que você falou no começo do vídeo aí faz muito sentido. Nós, da Rede de Limpa, eu e minha esposa, como pequenos empreendedores, né? Que a gente tem o sonho de empreender, a gente sente muita falta disso, de ter uma oportunidade, de dar voz, né? Igual você falou, os grandes gurus aí têm voz em tudo que é lugar e a gente que é micro-região, a gente não tem voz. Primeiro, parabéns, obrigado pelo convite. Tô eu e minha esposa aqui, Fabiana. Obrigada, prazer estar aqui. E a gente vai bater esse papo com você aqui, cara, e vamos contar um pouquinho da nossa história, tá? Vamos falar pra você como que a gente começou, o que é a Rede de Limpa hoje, né? O que ela significa. E eu sou de Sorocaba, tá? Sou nascido e criado aqui em Sorocaba. Minha história como empreendedor começou com 14, 15 anos. Eu ajudava meu pai, até que o meu irmão do meio, o Douglas, ele tem uma empresa de produto de limpeza. Me fez um convite para ir trabalhar com ele numa dificuldade que ele tinha lá e eu comecei com ele nessa loja. E de lá para cá foi paixão à primeira vista com produto de limpeza, digamos assim. Então eu comecei com ele, com 16, 17 anos já estava ajudando a tocar a loja e como a gente entra numa empresa familiar, você faz de tudo um pouco. Então assim, não tem o que a gente não faça numa empresa familiar. O bombril, né? O Severino. Que acaba chamando, levando. Precisava carregar um carro, vamos carregar o carro. E isso é legal da gente que é empreendedor, porque a gente não mede esforço para fazer o que precisa ser feito. Então, isso daí hoje eu vejo que foi um grande pilar no meu começo, que era não ter preguiça, precisava fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Precisava fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Então, isso daí me ajudou muito no começo. E trabalhei com ele por 8 anos. Aí, como qualquer outro empreendedor tem que ter começo, meio e fim, eu tinha um prazo para eu estar até ali, e o prazo meu chegou e eu fui tocar o meu negócio próprio. Abri a minha empresa, a gente começou atendendo pirueiros, que são esses revendedores, né? Porta a porta, famoso porta a porta. E com o depassar do tempo, a gente teve algumas dificuldades financeiras, como todo empreendedor tem ao longo do caminho. E chegou um momento que a gente já estava casado, a gente não tinha mais dinheiro para o nosso negócio.
E a gente estudando, pensando qual que é o formato, como que a gente sai de uma situação dessa. Porque é muito difícil, tudo né? Era novo, né? Então é tudo muito difícil, né? Você entra num mercado onde os grandes já são grandes. Aí você começa e eu tive muita dificuldade financeira e daí a gente começou a estudar sobre franquia. Então quando a gente teve a ideia de estudar sobre franquia, a gente foi através de uma feira. Foi uma feira que teve em Santos. Isso. Que a gente emprestou um carro para ir nessa feira. Chegamos na feira, a feira estava praticamente quase fechando. A gente teve que optar entre comer naquele dia ou a gente entrar na feira com 40 minutos para encerrar a feira. A gente pegou uma chuva danada, era um sábado, era o dia de encerramento da feira, mas a gente estudou tanto e tinha uma empresa que era uma formatadora de franquias lá, que a gente precisava fazer essa primeira conexão. Então a gente... Vamos entrar, entramos na feira, conhecemos a feira e de lá para cá a gente estreitou o vínculo com essa empresa. Não tinha condição nenhuma de formatar a franquia na época, porque o valor que ele falou na época era um valor que não cabia no nosso orçamento, mas eu acredito muito que se a mente já chegou, o corpo é obrigado a ir. Obrigado a chegar, né? Então isso daí a gente já vem com isso dentro da gente e assim a gente fez. Formatamos a marca e a gente começou com uma franquia, porque a franquia ela vem um aporte financeiro de terceiros e a gente começou com uma, com duas, com três, com quatro e o negócio começou a tomar um corpo, um negócio pequeno de Sorocaba. Hoje a gente está a nível Brasil aí com 38 lojas em 8 estados e indústria própria, marca própria e graças a Deus a gente está... Então o nosso começo foi basicamente esse, como qualquer outro empreendedor, não tinha dinheiro para nada. E agora, o que a gente faz? Mas tinha um sonho, né? Tinha muitas metas, conquista, realizações. Sim. Que é o que move o empreendedor, né? Quanto, assim, dá como exemplo, eu comecei a trabalhar muito cedo também, com 12 anos. Nunca fiz o Senai, fiz os cursos, estava dentro de uma empresa, aquela cultura, aquela crença familiar, né? Você vai estudar, você vai entrar dentro de uma empresa. Tem que ter um trabalho bom. Você vai ter uma carreira. Um plano de carreira, você vai se aposentar bem de vida. E chegou um determinado momento que eu falei, não é isso que eu quero, né? E eu fui de contra, né? Que família, quando você é muito novo, a família pende muito, né? Sim. Você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, alguma coisa assim, né? Nesse sentido. E a maioria com quem eu converso, talvez nem todos tenham uma formação. Tudo partiu do desejo, da garra, da força de vontade, da resiliência. Você esteve na Feira do Empreendedor, não sei se seria isso. Sim. Você não tinha um momento de financeiro, não era aquele, mas você almejava aquilo. Isso. A gente, na verdade, a gente se permitiu a mudar o nosso ambiente, né? A gente precisava buscar algo novo que não estava na onde a gente já frequentava. Então, a gente já tinha o nosso negócio, a nossa empresa, precisava dar um passo à frente. E esse passo, a gente precisou buscar esse passo. E hoje sempre um detalhe do empreendedor ele quer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso aí não vai acontecer. Então a gente se permitiu, falando, a gente precisa buscar conhecimento. Porque o conhecimento é fundamental. Fora a nossa coragem de empreendedor, né? Todo mundo falando que vai dar errado, você fala, vai dar certo. Não, vai dar certo. Uma hora vai ter que dar, né? Não tem como. Uma hora acha a veia. Então a gente sempre teve isso muito aguçado de querer e não medir esforço. E a Fabiana, como sua esposa, ela sempre apoiou, ela sentiu medo, uma insegurança. Então, ela pode até contar um pouco melhor a história. Chegou um momento que não é isso que eu quero, pensou já em desistir? Ela conheceu eu na pior fase financeira que eu tinha. Ela sempre foi muito estabilizada, sempre fez o que você estava falando. A jornada correta, né? A jornada padrão do brasileiro. Estudou, faculdade, bem empregada. Aí conhece um cara sonhador que o negócio do dia para noite vai acontecer. E na época, tem uma passagem na nossa história que eu tinha uma loja já física. E dentro dessa loja, ela era uma loja de 300 metros, era uma loja grande. E eu abri vários boxes para sublocar os boxes para terceiros. Mas assim, inclusive nesse início, né, eu estava também numa transição. Então, assim, eu estava dentro, né, do hospital, que minha área é enfermagem, mas, ao mesmo tempo, também não contente com a situação que estava lá, né, porque a gente sabe que dentro, né, de uma empresa,
é tudo muito, como posso dizer, principalmente dentro da saúde, né? Hierarquia. É bem complicado dentro da estrutura, da hierarquia da saúde, né? Então, assim, foi uma fase que eu saí, né, da área da saúde, e foi bem quando também conheci o Diogo. Então, assim, tava uma transição e eu encontrei, né, todo esse entusiasmo. Uma transição, né? O Diogo deixou o emprego com o irmão, decidiu empreender e nesse momento acabou conhecendo E daí eu vi nele todo esse entusiasmo e falei, Os 10 mil mais bem investidos da vida dela. Costuma brincar. Os dois sonhadores. Nossa, e daí, assim, ela, desde o começo, né? Porque a gente costuma, e eu já falei isso pessoalmente pra ela, num lugar onde tinha muitas pessoas. Não é do lado, né? Não é atrás de um grande homem existe uma grande mulher, não. É sempre ao lado, né? Então, ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Então, assim, toda mulher ela tem o sexto sentido, tem aquele feeling, tem aquele... Pode ir, vai dar certo. Quando fala não, vai dar errado. Geralmente a gente quer fazer o contrário. Tem uma questão, quando a mulher fala não vá mesmo, porque vai dar errado. Já passaram por isso? Eu passei. Muitas vezes. Então, assim, a gente tem hoje a rede de franquia, a gente começou praticamente, não vou falar do zero, porque se fosse do zero a gente tava bem pra frente, né? Começamos bem negativo, mas foi tudo muito na cara, na coragem. A gente já chegou a morar em casa de um cômodo, desde que a gente resolveu ter a vida própria, falou, não, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer. Então a gente vai prezar a empresa. A empresa, ela tem as dificuldades dela, mas é um lema nosso, a gente prefere ter a empresa sadia e a gente passar alguma certa dificuldade, que a empresa pode nos dar uma tranquilidade, mas a gente não pode deixar a empresa tranquila se a gente for só a gente bem de vida. Então aquela máxima, né? Empresa rica e patrão pobre. Isso é o que seria um conselho para alguém. Não adianta você andar de carro zero e sua empresa não ter carro para entrega. Então não adianta você ter uma casa própria e a sua empresa não. Então é sempre você fazer o inverso, né? Um carro não te dá uma empresa, mas uma empresa te dá quantos carros? Então, e sempre quem começa já tem aquele autoconfiança de falar, não, agora o automerecimento, né? Não, mas eu mereço. Hoje eu mereço comer fora. Hoje eu mereço jantar no melhor restaurante. Estou trabalhando demais. E às vezes não pensa no dia seguinte na empresa, né? Mas quando o caixa é o rei, né? Que te proporciona isso já, né? Sim, no momento, sim. né? É muito misturado hoje o empreendedorismo. Igual a gente tá falando. A gente aprende história, geografia, matemática, português, mas não aprende finanças numa escola. Não aprende a vender. Empreendedorismo. Aprende a vender, né? O vender é engraçado, né? Quando a gente entra nessa fase de vender, que ela falou do entusiasmo meu, porque a gente já nasce vendendo, né, Alex? Saber isso. A maneira que você se veste, que você se comporta. Não, até antes. Quando você é um bebê, o jeito de você falar pra sua mãe que está com fome é chorando. Então você tá vendendo pra ela que está com fome. Isso todo mundo é vendedor. Uma troca. É lógico. Então, assim, quando a gente fala assim, não, mas eu não sou vendedor, você já nasceu vendendo. Quando você tá chorando pra sua mãe que você tá com fome, você tá vendendo que você tá com fome pra ela. Só que tem pessoas que pegam esse lado e aguçam esse lado. E o vendedor sempre foi muito recriminado no nosso país, né? Então, a gente que não é tão antigo, mas eu vejo muitas histórias ouvia muitas histórias do meu pai, da minha mãe, enfim. Quando a pessoa não tinha estudo, não se dava bem, não tinha um bom emprego, ia fazer o quê? Se torna vendedor. Vai ser vendedor. Conheci um empresário, tem empresa, viu? Pode ser até de vendedor, né? É isso mesmo, essa frase. E hoje o vendedor é muito bem remunerado, né? Hoje, sim, na verdade sempre foi, né? Assim, todo negócio é movido pela venda, né? É o pulmão do negócio, né? O motor. Porque assim, se a gente não adianta a gente ter a mercadoria e não ter a venda. Então a venda, ela é um dos principais pilares. Então a gente sempre eu sempre vim desse lado. E eu vim de uma família de vendedores, né? Então assim, o meu pai sempre foi representante comercial, outros irmãos representantes comerciais, esse antes de montar a empresa de limpeza, representante comercial. Então você já vem naquele berço que já tem aquele lado, a veia da venda, né? Traquejo com pessoas, né? E que momento que assim, você começou com seu irmão, fazia um pouquinho de tudo, e quando você montou para o seu negócio, você planejou ali o processo, vai desenvolver a produção, alguma coisa nesse sentido, tem o produto, e agora? Como que eu vou
expor esse produto no mercado, como que eu vou vender, qual que foram os canais que... A primeira atitude de ação, vou sair porta a porta, tô aqui com o meu comércio aberto, eu vou esperar o cliente chegar. Cara, uma vantagem que eu posso elencar para você que eu sempre tive é que eu nunca pensei nos prós, nos contras, né? Sempre no lado fácil. Tudo vai dar certo. Então eu vou primeiro vender esse copo, vamos falar da nossa linha, eu vou primeiro vender essa água sanitária. Ah, mas você não tem onde embalar, mas se eu tiver para quem vender, onde eu vou embalar é mais fácil depois. Agora não adianta eu estar com o produto na mão, falar, tenho ele, perfeito. Sabe o máximo lá do é melhor feito que o perfeito? Sim. Então tem muita gente que fica esperando a hora certa pode nunca chegar. Então eu ouvi uma frase do Samuel Klein que ele sempre se dedicou primeiro em fazer a venda e depois a entrega, nunca o contrário. Então ele prefere que eu tenha cliente e o que vender, já estando vendido. Uma demanda. Exatamente. Então isso daí é uma das pautas da nossa empresa que começou assim. Se puder elencar para você, a principal foi essa. Aonde a gente vai vender? A gente vai montar uma rede de franquia. Para quem eu vou vender? Para quem entrar na loja. Mas eu não tenho indústria. Não tem problema, terceirizo. E foi assim que a gente começou. E hoje o foco principal, que nem você tem, a franquia, e as suas franquias tendem público para donas de casa, produtos de limpeza. Você tem linha empresarial também? Sim, Fala hoje, um pouco do seu produto. Hoje a gente tem a rede de limpa, a gente tem, dentro da nossa roda, a gente tem algumas empresas, né, no nosso guarda-chuva. A principal empresa é a rede de limpa, que é uma rede de franquias. Mas dentro do guarda-chuva a gente também tem a Rissi Rissi, que é uma indústria de saneante. Que daí um dos clientes da Rissi Rissi é a nossa empresa Rede de Limpa. E na Rissi Rissi a gente também faz marca própria para terceiros. Então a gente tem hoje essa vertente dentro do negócio. Então hoje a Rede de Limpa, falando de franquia, a gente atende desde uma dona de casa, de um comércio pequeno, até uma mega indústria. Ou seja, vamos supor, eu quero desenvolver um detergente com a minha marca. Você fabrica esse detergente e eu vou... Tem a indústria Rissi Rissi, a gente tem a capacidade de fazer isso daí para vocês. Lógico que tudo que a gente pauta dentro da nossa holding é que o negócio fique para a gente sempre fomentar o nosso negócio. Então a indústria veio porque a gente tem a rede de franquias, que é o que eu acabei de te explicar. Eu não tive uma indústria para depois achar a venda. Então a gente sempre foi desse lado. A gente primeiro tem o nosso cliente lá na frente e depois a gente ficou praticamente 8 anos sem ter indústria, terceirizando com um grande parceiro, quem eu quero agradecer bastante, o Daniel, da Creative, que é um baita parceiro nosso. Foi o cara que me deu a mão lá atrás, que falou, não, você não tem registro, a gente vai registrar, vamos fabricar para você. Porque nesse mundo empreendedor, a gente pode até ir longe sozinho, mas não vai tão longe. A gente precisa ter parceiros. E conta um pouco, hoje se eu quiser ter a sua franquia, existe um perfil que adequa ao seu negócio? Ou primeiro você faz uma entrevista, faz um treinamento para você estar apto? Como que é esse processo? O processo de franquia, ele é basicamente, a gente veio estudando, a gente já está 10 anos no mundo do franchise. Então a gente, dentro do nosso segmento, a gente é a primeira franquia formatada como produto de limpeza no Brasil, a nível Brasil. Hoje já deve ter algumas outras. Então o nosso processo, ele é como um processo manda da lei do franchise. O candidato quer comprar uma franquia. A nossa franquia é para todo mundo? Não. A nossa franquia é para quem que é a nossa franquia? A gente hoje tem um perfil de franqueados, que são aquele perfil de realmente um empreendedor e que a pessoa se identifique. A gente já deixou de vender franquia para uma pessoa que só tinha o dinheiro para investir. Porque hoje a gente conseguiu construir uma marca onde a gente hoje quer alguém lá na ponta que represente a nossa marca da maneira mais correta e que ela se sinta bem. Então hoje, dentro dessa entrevista, quando pega um consultor nosso de venda de franquias, ele faz uma entrevista. Qual que são os processos? A entrevista de alinhamento, apresentação da franquia, aí o candidato preenche uma FPQ, que é uma ficha de pré-qualificação. Aí essa ficha de pré-qualificação é passada com um jurídico nosso, que é geralmente até cai mais na área comercial. O comercial avalia a ficha dele, não se a pessoa é boa ou ruim, porque isso no papel a gente não consegue saber. Mas quais são as intenções e dentro das perguntas que foram criadas ali, quais são as respostas. Aí a gente coloca dentro de um funil.
Nesse funil, a gente tem alguns tipos de franqueados, que seria um franqueado investidor, seria um franqueado que já quer trabalhar, que é operacional, e seria um outro franqueado que a gente costuma falar que é o master. É um cara que tem 8, 9 lojas e ele ganha dinheiro com a terceirização das franquias. Então, a gente tem vários perfis dentro do negócio. Mas hoje, a entrevista de uma franquia, ela é muito básica. A franquia também é um negócio que foi muito recriminado. Porque geralmente falam, pô, tu comprou uma franquia lá, mas não posso fazer nada, é muito engessado. Eu não posso fazer isso. O pessoal se prega muito, vou ter que pagar royalties. E o royalties é engraçado, que a gente hoje cobra uma taxa de royalties de 5%. Quando a gente faz uma entrevista com um futuro franqueado, a gente explica para ele e mostra o lado certo disso daí. Ó, de um negócio de 100%, nós como franqueadores só temos 5%. Os outros 95% é seu. Ou seja, todo o nosso know-how, toda a nossa expertise, tudo que nós erramos, porque você vai ganhar dinheiro sabendo onde não errar, não aonde acertar. Onde acertar é fácil, mas é onde não errar. Então, todo esse processo a gente entrega para ele apenas por 5% de tudo que ele faturar. Então, ele fica com 95%. Só que quem não estuda, não se permite entender isso, fica com essa, eu sou um empregado de luxo. Pô, mas quanto custa eu falar para você que eu vou te entregar um produto que ele já está com a química pronta, perfeito, sempre igual, você vai ganhar 100% de lucro, já sabe para quem vender, aonde vender, como pôr na prateleira. Você entende que os 5% virou nada? É irrisório, né? Pelo que ele proporciona, né? Exatamente, porque o know-how não tem dinheiro que acelere o know-how. E outro tempo que você levou para desenvolver o erro, o quanto que você não se dedicou e gastou e investiu, né? E errou também, né? Muito, muito. Porque o princípio do acerto é ter errado. Ou você comprar alguma coisa que a pessoa já te apresente onde está o erro e fale, não vai por aqui, vem por aqui. Então hoje a gente tem 38 franqueados, 32º errou menos que o primeiro. Errou menos que o 30º, por exemplo. Errou menos. Por quê? A gente é todo dia aprendendo. Todo dia é uma evolução constante dentro da franquia. A gente fala muito sobre isso. A gente tem os consultores de campo, eles vão nas lojas e a gente aprende muito com os nossos franqueados. E questão dos franqueados, né? A localização, né? Tem alguma regra de quantidade por cidade, por estado? Você tem algum alvo, um objetivo de, assim, um vai parar, é um modelo que deu certo. Sim. Hoje tem uma demanda, acho que deve ter fila querendo ser franqueado de vocês, Sim. né? Assim, a gente, por ser uma empresa de pequeno para médio porte, Alex, a gente prisou muito crescer gradativamente. A pandemia acelerou muito o nosso processo de crescimento nas lojas. Por quê? Imagina aquela fase da pandemia, todo mundo atrás de álcool gel, e a gente era um dos únicos comércios que podia estar aberto, que era ou mercado ou produto de limpeza, e a gente tinha o álcool gel. Então teve loja nossa que teve fila de espera de 300 pessoas com senha para álcool gel. Então o que a gente fez? Fechamos o registro de expansão e fomos cuidar quem estava dentro da loja, dentro da franquia já. Agora é hora de todo mundo se captar, ter dinheiro, ter recurso, exatamente. Só que a gente também cresceu organicamente e para onde tinha interessados. Então hoje a gente fala assim, você tem quantas lojas de Sorocaba? A gente tem 8 unidades de Sorocaba. A gente não tem uma unidade em Tapetininga, que é 60 km, mas tem uma em Campo Grande, que é 900. Tem uma em Tocantins, em Palmas, que é 1.900 km. Então assim, a gente cresceu na época para onde também tinha interesse. Qual que era a nossa visão como empresários? A gente precisa atirar longe e vir crescendo para cá. Não ir empurrando, a gente precisa vir descendo. A gente precisa ter um ponto de apoio fora de um estado e daquele ponto de apoio a gente ramificar o negócio lá. Só que a pandemia, como qualquer outro segmento, teve a nossa parte de vantagem, mas também fez a gente segurar a expansão. A gente não sabe como que ia ficar a estabilidade política, a estabilidade de tudo no país, a gente segurou a expansão. Agora, para 2024, 2023 a gente já vem retomando, a gente já vem trabalhando os leads, todo dia tem interessados, né, em ser franqueados. 2024 a gente vai abrir a expansão de novo, a todo vapor. A gente brinca entre nós, e você imagina, se rede de perfume tem várias, imagina produto de limpeza que você usa toda hora, todo dia, em todo lugar. É recorrente, né? Eu tava hoje com uma empreendedora que ela tem 2 restaurantes aqui, ela falou, o banheiro tem que ser lavado no mínimo 3 vezes no dia, né? De manhã, tarde e de noite, né? Isso mesmo.
Então, assim, isso daí deixa a gente bem contente e a gente sabe que a gente tem um campo de expansão gigantesco a nível Brasil. Mas a gente hoje, com a indústria, com todas as licenças, tudo que você imaginar de licença com produto saneante a gente tem. Então, a gente hoje está preparado de novo para retomar a expansão. E tem a linha pesada, né? Pelo que eu vi, que é as empresas, as engraxantes, coisas. Você atende também? Atendemos. Um dos cases que a gente atende através de um franqueado em Guarulhos é o Motores Cummins, né? Que é uma indústria gigantesca de motor, que atende a Ford, atende tudo que é motor. E eles usam um produto nosso na linha de produção deles, que o motor é testado, né? Então, quando ele sai do teste, ele sai com um pouquinho de vazamento de óleo, alguma coisa, e eles fazem essa lavagem antes de empacotar o motor. Então, é um negócio que nos orgulha muito. A gente tem um franqueado dentro de basicamente uma multinacional, né? A gente tem outros cases de sucesso, um franqueado de Tumbiara que atende uma rede gigante de hospital, atende uma faculdade, atende uma transportadora. A gente hoje atende desde a dona de casa até um grande case. Bacana. E como que é dividida a tarefa, né? Hoje a Fabiana, ela cuida de que área? Você é a frente comercial, eu vejo quando vai inaugurar uma franquia, você vai lá dar um treinamento, você faz uma inauguração. Como que é essa divisão de tarefa? Tem muito conflito no casal? Não, conflito, digamos assim, sai umas faíscas, né? Porque, na verdade, assim, nós temos 2 filhos, né? O Dioguinho com 8 anos e o Luca com 5. Então, nós decidimos também, né? Nesse tempo aí do nascimento deles, da criação, eu fiquei mais na parte aí da criação dos meninos, né? E ajudando, claro, mas agora realmente que eu tô voltando esse ano, né? A pandemia também, né, fez... O filho também estava muito pequeno no meio da pandemia. A pandemia né? mudou muito, Forçando né? 2 anos, o né? ritmo, né, das famílias. E nessa época eu estava numa loja, né? Em Votorantim. E ela foi vendida, até mesmo para um franqueado já, né, nosso. E foi bem da pandemia. Então eu voltei, né, para casa. E aí me dediquei mais aos cuidados das crianças, tudo. E esse ano, que o Luca aí já fez 5 anos, falei, viu, agora tá na hora de voltar a atuar e Dá retomar. um help aqui, meu. Tem que voltar. Não dá. As contas chegam. Mas assim, o papel da mulher, né, na base e na estrutura é muito importante, né? Então, sai umas faíscas, sai. Você trabalhar junto, né, o tempo todo não é fácil, é complicado. O grande segredo que eu poderia dar para quem está nos assistindo é respeito. Tenha respeito e tenha hombridade. Dependente de qualquer situação, tenha respeito e hombridade. Por quê? Ela vem de uma área que não tem nada a ver com produto de limpeza. As faíscas, sabe? Porque eu acho que ela tem que fazer um negócio daquele jeito, mas não é a área dela. Mas às vezes aquele toque feminino que precisa, aquele toque de mãe, aquele toque de viu? Vamos por aqui. Um complemento, né? Exatamente. É uma engrenagem que se encaixa, talvez algo que você não tá vendo, que ela tá vendo de uma outra forma. Então, exatamente. Um complemento, né? Um acaba complementando. Então é basicamente assim, a tarefa hoje nossa, ela cuida do financeiro da empresa, aí tem a equipe dela de financeiro, também faz uma parte da gerência da indústria, né? Porque a gente, por ser uma firma de pequeno para médio porte, tem que fazer mais de uma função. Eu fico na frente como CEO da holding, eu cuido basicamente quase todas as áreas, porque a gente nasceu dentro do negócio. Mas ela que está na linha de frente da parte financeira. E com funcionários? Feriado prolongado, atestadinha, rola isso daí na empresa? Cara, eu acho que isso daí é uma grande vantagem nossa. A gente tem uma equipe muito boa, né? Sim. A gente tem uns funcionários que já são basicamente, alguns até a gente chama de filhos, porque, cara, a gente não pode reclamar. A gente tenta trabalhar com harmonia, lógico. Abraça a causa. Sempre tem aquele dentro do rotativo de funcionários, aqueles que acham que eu quero fazer tal coisinha, mas a gente sempre pauta o quê? Um negócio interessante o lado humanizado também, né? Porque, por exemplo, nós temos mulheres, né, dentro da indústria, né, trabalhando, que também são mães. Então, assim, a gente tem, né, esse lado, viu? Tem que ser compreensivo, tem algumas faltas, a gente entende
as faltas, né? Tem momentos que faz uma vista grossa então, também. Então, assim, não é coisa aquela empresa gigante que você fala, viu, faltou, você é mais um lá dentro, né? Muitas vezes não tolera nada, né? Chegou 5 minutos atrasado. Às vezes tem funcionário, né? Que eu já tive esse pensamento também. Entro às 7. Deixa pra ir no banheiro na firma. Como que é? Ganha no banheiro. Mas tem a situação que o cara, às vezes, ele chega às 7, pra entrar às 7, chega às 7h30, mas, ontem eu saí às 18h30, 19h. Então, na cabeça dele, quer fazer uma compensação. Que eu já cheguei a ter funcionário também e sofria muito. Sim. Cheguei a ter uma loja de som de carro, acessório, tive instalador. E final de semana, onde o pessoal tem pra disponibilidade, instalar um som, um filme. E o sábado, não tinha mão de obra. O pessoal queria ir embora meio-dia. Não dá. Aí não dava, né? E aí, às vezes, quando ficava até 2, 3 horas, na segunda-feira eu não ia trabalhar. Mas no sábado eu fiquei até 4, 5 horas, então... E um negócio que nos orgulha muito, eu acho que a gente tem um plano de carreira dentro do nosso negócio hoje. Então, assim, aonde o nosso funcionário pode chegar, o mínimo que ele pode chegar, ele querendo, é ele ser um franqueado. Então, a gente tem funcionários hoje que já tem 2 lojas. Então, a gente tem funcionários nossos que ele começou sendo um Severino, lá atrás, que é o Luiz, que é um baita, um parceiro, amigo pessoal, e hoje ele é dono de uma das melhores lojas da rede. Então, assim, a gente tem um plano de carreira para o nosso funcionário. Já apresenta, você não vai entrar aqui e vai fazer isso a vida inteira. É que o complicado é você apresentar um plano de carreira quando você ainda é uma empresa de pequeno porte. Porque o funcionário fala, mas eu vou chegar aonde se isso aqui não é um negócio muito grande? Mas aqueles que acreditaram na gente, que estão com a gente desde o começo, eles estão se dando bem, graças a Deus hoje. E hoje há quanto tempo vocês estão no mercado? Hoje no mercado a gente está indo para 15 anos. 15 anos. 15 anos, 38 lojas, quantos estados? A gente está em 7 estados. 7. Parabéns, parabéns. Diogo, você tem uma história de superação da saúde. Sim. Permite nos contar? Nós vocês dois? A Fabiana, pessoal, eu conheci hoje. Conheci ela pela rede social, Instagram, acompanhando o Diogo. O Diogo, a gente tem um vínculo de amizade. E o Diogo também tem uma casa de pôquer aqui em Sorocaba, hein? Isso aí. Diogo, conta pra nós, também, Fabiana, se permitir, né, se sentir confortável, como que foi essa história de superação? Em que momento que vocês perceberam, preciso cuidar da minha saúde, senão toda essa trajetória de 15 anos, desse case de sucesso de vocês, que assim, a gente trabalha por dinheiro e depois acaba gastando dinheiro para cuidar da saúde. Como que foi? Hoje acontece muito isso, pessoal. O pessoal tem aquele sonho, aquela meta, se dedica nos negócios, se dedica na carreira, só que acaba pesando demais, deixando família de lado, saúde não cuida, alimentação. O dinheiro também influencia, ele pesa. Como que foi esse equilíbrio? Vamos falar, Fábio. A saúde é com você agora, né? Enfermeira, ela que vai falar da saúde. Então, na verdade, assim, eu acho que ambos, né? Os dois já sempre teve um histórico desde a infância aí com obesidade e uma compulsão alimentar, né? Porque, assim, a obesidade não é da noite pro dia. Então, você tem um histórico. Não. Hábitos diários. São hábitos lá da infância, né? Que nossos pais, às vezes por não conhecimento mesmo, né? Todo o contexto ali familiar. E isso foi desenvolvendo. Então, assim, quando a gente casou, tipo, que intensificou, né? Porque muda a rotina, né? Você passa a ser mais caseiro, cozinhar mais, né? E tudo isso que influencia. E também a situação, né? Ali como um agravante, né? Os problemas né, no decorrer aumentaram, né? Assim, tudo. Isso faz com que você tenha uma fuga. Então, a comida passa a ser uma fuga, né? E a gente tem, até a gente fala, né, que a gente tem a mania de todo mundo, né, comemorar com comida. Vamos comer. Comida. Né? Tudo acaba em pizza, vamos comer um lanche. Você vai comemorar, comida. E também gastar a parte emocional com comida, né? Você tá triste, também vai comer.
merecimento. Eu tô merecendo. Eu mereço comer. Né? E bebida, Diogo? Eu sempre fui um cara que ao longo do tempo, não fosse alcoólatra, mas sempre bebi. Nada assim exorbitante. Ela me conheceu, eu sempre bebi socialmente, os amigos, se divertia, saía pra noite e tal, bebia normal. Mas o problema com a bebida a gente nunca teve. O problema era a comida mesmo. Porque aí o seu ambiente começa a sair pra comer, só sai pra comer, só sai pra comer. E a questão de tempo, né? Praticidade. Porque assim, você tá na sua casa, você vai fazer com carinho, você vai selecionar os ingredientes. Eu vou falar por mim, né? Então, às vezes, o cotidiano é muito rápido, então a gente para num fast food ali, um drive-thru, pega. Vamos pedir uma pizza, que é a praticidade, né? Merecimento. Fechamos um negócio aqui, conquistamos um novo franqueado, vamos comemorar, vamos reunir. Só que são, assim, uma vez ou outra, eu acho que existe equilíbrio, né? Mas hoje a gente vive uma vida normal, até para completar a história. Nós dois hoje somos bariátricos. A gente chegou num momento que eu, principalmente, eu não tinha outra saída a não ser o acompanhamento e fazer a bariátrica. Porque a bariátrica, na verdade, ela é um processo do emagrecimento. Então, não é a solução. Não é a cura, né? Não é a cura. A gente fala, todo obeso, ele tem que entender que a obesidade é uma doença. Tem que tratar como uma doença. Depois que ele trata como uma doença e ele se enxerga doente, aí eu busquei ajuda primeiro e logo em seguida ela também quis fazer, a gente fez todos os exames, tudo que precisava e viu que se enquadrava também para fazer a bariátrica. E hoje, graças a Deus, a gente está com uma vida mais saudável. Mas foi assim, sempre aumentando aos poucos. Porque a obesidade, você vai se adaptando. Não serve mais essa camisa, eu compro uma maior. Não dá mais para ir naquele restaurante que a cadeira é de plástico, eu vou no onde é de madeira. Porque eu cheguei a pesar 245 quilos. É muito. E abalou, com certeza, o psicológico. Isso influenciou nos negócios? Influencia porque como que eu vou vender o meu negócio se eu não consigo cuidar nem de mim? Imagina eu sentado querer oferecendo a franquia para você. O que passa na sua cabeça? Fala, esse cara quer vender um negócio para mim que ele não consegue cuidar nem da saúde dele. Até um ponto que eu ouvi isso da boca de uma pessoa, daí eu falei, não, agora... Foi um tapa na cara. Foi um chacoalhão, né? Então eu falei, agora a gente precisa mudar, senão a gente não vai conseguir. E tudo que a gente conquistou, os filhos que a gente tem, tudo a empresa, tudo depende muito da gente. Independente disso, a gente tem que se cuidar. Então a gente tomou a decisão. De vida, né? Aí eu fiz primeiro a bariátrica. 2 anos e logo depois de um ano e pouquinho ela fez também. O ciclo social muda também, né? Você vai mudar o seu hábito alimentar. Né? Você não vai também, assim, penso eu, né? Eu vou andar com uma pessoa que tá ali bebendo cerveja, comendo porcariada, né? A gente se privou muito ao começo, né? Que é o começo do tratamento. Mas hoje a gente tem uma vida social excelente. Eu não tenho problema nenhum. Eu vou onde a pessoa estiver bebendo, eu não bebo mais cerveja, tomo alguma coisinha, destilado, uma coisa ou outra, mas é muito socialmente também. Porque você tem essa particularidade da quem faz a bariátrica, né? Geralmente a fuga para de ser a comida e vai para outras fugas. Né? Então, uma das coisas que a gente foi se privando, principalmente no começo, que a gente vê históricos de outras pessoas, era com a bebida mesmo. Porque a bebida desce. Você não está conseguindo mais comer, mas a bebida desce. E aí você acaba se tornando um alcoólatra compulsivo. Aí muda a compensação de prazer, né? A fuga, né? Isso aí. Então, assim, hoje a gente tem uma vida excelente. Fisicamente, a gente mudou muito a disposição. Hoje a gente consegue se dedicar full time para a empresa. Consegue muitas das vezes ser o primeiro a chegar, o último a sair na empresa. Isso daí já era um negócio que você estando com 240 quilos igual eu tava já. Pessoal, uma super história de superação aí do casal, hein? Fico muito feliz pelo resultado de vocês, tá? Incentivando outras pessoas, que com certeza vai ter alguém que vai se identificar e a partir disso vai acabar mudando, transformando a história, né? Fazendo a diferença na vida do outro. Que muitas vezes a gente não quer, às vezes até a gente sabe, mas não quer aceitar. E quando você acaba ouvindo a história de alguém, pegando alguém como referência, trazendo a sua verdade, a sua história, né? Mexe muito com a pessoa, né? Tipo, eu sou assim, eu vou falar assim. Então eu vejo, putz, o Diogo conseguiu, eu também consigo. Eu também
Se eu não me Não cuidar, é eu vou impossível, né? pro caminho, Sim. né? Eu falo, né? Tudo que um ser humano consegue, também vou conseguir, né? Isso tão é verdade que a gente tem inúmeras pessoas que se inspiraram na gente para fazer a cirurgia. Amigos próximos. Amigos próximos que fizeram. Pessoas estranhas. Uma semana e pouco, pô, mandou agradecendo, ó, graças a ver você. E hoje a gente tá na rede social, você tá aberto, ó, há muito, né? Então tem pessoas de fora, fala, pô, fiquei muitos anos para fazer cirurgia, não tinha coragem, vi sua história na rede social, tô te acompanhando, vi você falando no podcast e tal, que legal. Pedir Então isso daí dicas, motiva muito, Pedir né? Dicas. Eu, pelo menos 2, 3 vezes na semana, eu tô respondendo pessoas que eu não conheço, tanto em empreendedorismo quanto da parte de saúde. A pessoa viu um vídeo, viu um Reels, viu alguma coisa, falou, pô, que legal, cara. E como que é a vida agora, pós-bariátrica? Pô, mas posso beber água? E a gente vai dando... Posso te convidar para uma feijuca? São umas dúvidas, assim, que as pessoas, assim, pequenas, porque coisas simples, né? Que a pessoa acha que não vai poder comer, né? Um certo alimento. Privar de tudo, vai se na privar verdade, de tudo, né? E isso acaba gerando medo, né? Essa coisa e achar que é impossível, né? Uma vida social, achar que é impossível, né, a rotina aí, né, do dia a dia. E vem, né, chega pessoas estranhas a buscar esse apoio mesmo. Porque muitas vezes não tem um apoio dentro do ambiente familiar, né? Porque todo mundo fala, viu, você vai fazer isso aí, você vai morrer logo, né? Então, assim, é uma cirurgia que gera muito medo nas pessoas, né? Muita insegurança. E quando vê, né, o exemplo em outras pessoas... Às vezes a gente começa toma muita coragem pelo outro, até mesmo no negócio. Putz, o cara foi lá, do nada, do carro dele, um escritorinho, vou montar também, vou fazer. E também na saúde, como demais coisas, a gente acaba modelando, né, na verdade, se inspirando, foi o que você até mesmo nos passa, né, a gente vê, eu tenho acompanhado também a sua trajetória. Vi que você também gosta de fazer um Reels, sim, compartilhar. E isso pesa quando a gente se expõe, que nem muitas pessoas. A gente acaba se conectando com outras pessoas, viu sua história, parabéns, como que foi? Isso chega a te incomodar? Você acha bacana? Não, cara, é bacana. É que assim, às vezes a gente não tá preparado, nunca tá preparado pro novo, né? Então o novo assusta um pouco. Então, o medo do desconhecido. Por exemplo, tem pessoas, amigos que a gente olha e fala, pô, você não vai parar de emagrecer? Não, já tá ficando feio. Você tem que estar preparado até para isso. Assim como o negócio, quando a gente falou entre todos os amigos, familiares, que a gente hoje também já tem uma máxima que ninguém sabe, ninguém estraga, então a gente faz as coisas muito junto, a gente conversa muito, a gente quer fazer, a gente vai e faz, não pede muita opinião. A gente pergunta não o que fazer, mas como você fez que deu errado para quem já está um nível acima do nosso, e a gente pega e faz. Porque quando eu falei de montar uma rede de franquia de produto de limpeza, a primeira coisa de 70% de quem você fala assim, viu, mas se isso aí fosse bom, já existiria. Mas como assim já existiria? Então quer dizer que porque não existe, não pode ser que seja um negócio bom. Mas como vai ter uma franquia de produto de limpeza? Por que o cara vai comprar... Eu posso ir lá no mercado e comprar o que eu quero? Exatamente. Tem essa crença? Então isso daí, principalmente quando a gente entrou também depois de formatada a franquia, que a gente foi fazer as primeiras vendas na capital, em São Paulo. Porque São Paulo é aquela loucura de sempre, não tem hora para nada. Logística, a pessoa ali também compra desde planta até remédio dentro do mercado, produto de limpeza, quem dera sair para comprar. E a gente pegou um mercado vindo de contramão. Que hoje a gente fala com os lojistas, você quer entrar e ser prático. Quando você fala de ir num hipermercado, a primeira coisa que já vem na sua cabeça é falar, pô, aquele carrinho, aquela fila, vou perder muito tempo. Então a gente de loja pequena, hoje que a gente se intitula pequeno para médio porte, a gente tem um check-out, 2 check-out, uma loja maior, é a praticidade. O cara vou pegar um rodo. Ele entra, pega o rodo, paga e vai embora. Pega ali, rapidão que ele precisa. Tem tudo que eu posso imaginar de limpeza, acessório, tipo papel, saco de lixo. Correlacionado à limpeza, a gente tem dentro da loja. Então, isso tudo, quando a gente foi entrar no mercado de São Paulo,
Os próprios franqueados, que a gente tem franqueado há 7 anos lá, falou, cara, mas puta, me dá um medo, porque aqui todo mundo quer fazer as coisas, eu vejo por mim, eu vou no mercado, já pego. Então esse novo foi uma quebra de paradigma que a gente teve que fazer, mas a gente costuma brincar, se deu certo em Sorocaba, dá certo no Brasil inteiro. Vai dar certo. No Brasil inteiro. E como que você lida? Já, não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Que tem aquela tese, nada se cria, tudo se copia. Já tentaram se copiar? Copiaram? Hoje a gente se tornou uma referência. Graças a Deus, a gente hoje, desde o nossa casinha, o símbolo nosso da casinha, como as cores. Se você andar por Sorocaba, você vai ver que às vezes tem algumas outras lojas que elas não tinham cor, hoje elas pintam de verde. Isso daí é muito interessante, porque a gente está criando uma tendência. E quando a gente sai na frente dessa tendência, a gente vira um bombril da vida. Você pega as nossas cores da franquia, ela é verde, azul e branca. Foi feito um estudo de cor para saber o porquê do verde, por que a parede tem que ser até aqui de verde, por que ela tem que ter 30 centímetros de uma faixa branca, o que significa essa faixa branca na loja, e o que significa o azul até o teto, o verde até o teto e o azul embaixo. E quais são esses significados? Pode nos falar? Posso. Eu sempre... Ou você é palmeirense? Não, isso é coincidência. Coincidência? Eu também sou. Isso é uma coincidência boa. Quando a gente criou as cores, a gente pensou em ter um negócio diferente. Quando você fala de loja de produto de limpeza, sempre vem aquela imagem de negócio não mal feito, mas é meio de qualquer jeito, uns tambor, uns negócios assim. E a gente queria atender todo tipo de público. Que é todo tipo de público? Aquela pessoa mais humilde, que a gente se enquadrava neles, e aquela pessoa que tem um poder aquisitivo melhor. E a pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, ela não vai parar em qualquer lugar para comprar. Então a gente precisou dar uma maquiagem no negócio de limpeza. Aí a gente foi através dos estudos de cores e falou, a gente precisa, o que vocês têm? A gente tem uma rede de loja de produto de limpeza. A gente não tinha nenhuma loja, a gente falou que a gente já tinha uma rede de loja de produto de limpeza. Já almejava, né? Já almejava. É aquilo que você falou no começo, né? Se a mente chega, o corpo é obrigado a chegar. E como que eu posso falar? Inconscientemente, a gente tem um pré-julgamento visual, né? Entra nessa questão, né? Do porquê das cores, o formato da prateleira, o formato do atendimento, onde vai ficar o balcão, tudo é estratégico, né? E eu vejo que assim, um rodo tem muito, assim, exposto na loja, que tipo, putz, verdade, é um gatilho para, putz, precisando de um rodo, faltando, em casa quebrou meu balde, né? Ressecou, então tudo é um gatilho, é uma estratégia. É o que a gente fala da formatação da marca, né? Daí das cores, o que a gente fez? Ela apresentou a pessoa que criou as cores pra gente, os padrões, criou e explicou pra gente até o porquê os 30 centímetros do branco, que é aquela tranquilidade, quando a pessoa tá dentro da loja, ela visualmente tá bem na linha do olhar dela, a altura que tá a faixa branca, que remete à tranquilidade que ela tá no lugar certo. O azul tá dando um pouco de credibilidade pro negócio, começa, ou seja, vem do mar, né? Vem de baixo pra cima e já dá uma credibilidade. E o verde é a tranquilidade, a esperança de você saber que você está no lugar certo. Então, você olha quando você está no meio do mato, você olha com aquele verde e te dá aquela tranquilidade. Uma tríade. Só que você imagina isso, alguns anos atrás, a gente falando que a gente foi atrás de fazer um estudo de cores para montar um negócio de produto de limpeza. Chamar a gente de louco. Não tem problema. Vamos na nossa loucura. Aí, quando você cita agora as prateleiras, uma das coisas que acontece muito quando a gente vai vender uma loja para a pessoa, e a pessoa geralmente é de classe média para alta, ela fala, pô, mas por que essas prateleiras têm que ser de ferro? Dá para ser umas gôndolas bonitas? A gente também tem um porquê. E quando a gente formatou a marca, a gente queria trazer o público de A, que é o público A e B, o A mais não compra, manda comprar, o A e B, o C e o D e até o E. Então, quando você entra numa loja que você vê prateleira, que é o formato da nossa loja hoje, se você for um público de baixa renda, você se sente em casa, tá tranquilo, é o seu ambiente. Quando você é um público de alta renda, você fala, cara, achei um lugar barato. E é tudo barato, porque já dá uma sensação de um negócio ter um valor menor de preço.
e você consegue atender os dois nichos de público. E com qualidade Com também. qualidade. Aí quando a gente fala de rodo, vassoura, se você pegar as imagens de uma loja nossa, ou você já deve conhecer algumas lojas, elas têm essa particularidade que a gente até costuma brincar, que é aquele boi de piranha, né? Aquele que fica na frente para chamar. É o gatilho, né? Então o que acontece? Ninguém sai de casa. Hoje a gente já tem muitos clientes que saem consecutivamente quase todo dia para ir numa loja nossa buscar o produto. Mas quem está passando na frente de uma loja nossa, ela não vai parar para comprar um produto de limpeza. Mas ela vê justamente que você falou, pô, meu rodo quebrou, tem um rodo ali. E sim, a pessoa entra na loja, conhece a rede de franquias. Nossos franqueados são todos eles capacitados via treinamento, os colaboradores dele, apresentar os nossos produtos, porque um negócio interessante, Alex, a gente começou a ganhar dinheiro depois que a gente descobriu que a gente não vendia produto de limpeza. A gente vende solução. Praticidade também. Solução. Né? Só ganha dinheiro quem vende solução, quem resolve problema. E todo mundo está toda hora vendendo solução. Você é um funcionário. Você está vendendo a solução para o seu patrão de ter você lá para trabalhar por 8 horas diárias para ele. Então você está vendendo uma solução. Agora, que problema você resolve para ele é o quanto você vai ganhar. Então a gente costuma e fala muito isso dentro do nosso rede de franquias. A gente não vende produto de limpeza. O que você vende? A gente vende solução. Ah, mas o que você entrega? Eu entrego produto de limpeza. Então isso é um negócio muito interessante. Então quando entra um cliente hoje, que ele vai em busca de uma água sanitária, antes da gente fazer a venda de uma água sanitária para ela ou para ele, a gente vai entender... Está comprando uma água sanitária, no que você vai utilizar. E quando você vai no mercado, o que você ouve no mercado? No máximo um CPF na nota. E quando você demora um pouquinho e fala que era assim e ela colocou não, ela... tá bom, digita de novo. Então o mercado, ele tá pulsando por isso. Tá pulsando por isso. Você pegar os grandes cases, eles vendem solução. E às vezes o pessoal, né, nem sabe que tem um problema, né? E na hora dessa troca de informação... E a função do vendedor do nosso hoje é solucionar. É descobrir o que o cliente precisa. Porque aquela máxima de, hoje eu consegui fazer uma venda gigante, empurrei nele tal coisa, dentro do nosso negócio. Não acontece. Fala os benefícios que isso vai lhe trazer. Se a gente não tiver a solução, a gente indica alguém que tem a solução, mas ele não vai comprar um produto por comprar. Uma venda forçada ali. De maneira alguma. Porque a gente entende que a nossa venda ela tem que ser única. Depois ela é recorrente. Se a gente solucionar o problema de uma pessoa, quando você se torna uma referência, igual você que está no mercado imobiliário, o cara, independente se ele vai comprar, vai vender, ele lembra de você. E você resolveu uma dor dele. Não é que ele vai anunciar para vender o imóvel, ele vai procurar o Alex resolveu o meu problema. Eu sou corretor, mas eu costumo falar que também sou um corretor consultivo, né? Eu busco entender a sua história. Teve o caso até mesmo que você fez uma indicação de sua prima que veio lá do Rio de Janeiro. Estou com uma prima aqui, vendeu um imóvel lá, trabalho online, ela quer estar perto de escola, ela quer estar perto de restaurante, é uma logística fácil, uma região que não tem a marginalidade. Então, busquei entender o cliente. Né? Entender para atender. E as opções, faixa de valores, o que você almeja, o quanto que você pode investir, o que você quer investir. E isso também enquadraria no seu nicho, na verdade, em todos os nichos, né? Isso que a gente precisa deixar de recado aqui hoje para quem está nos assistindo, que independente do ramo que você está, você só vai ganhar dinheiro se você resolver problema. Seja ele um médico, seja ele um motorista, seja ele um motorista de aplicativo, porque assim, às vezes a pessoa se intitula ela sendo uma função e ela não sabe as oportunidades que ela tem na mão. A gente vê muito hoje, eu canso de pegar aplicativo que é muito rápido, né? Um Uber, cara, e eu fico entusiasmado com a história que a pessoa às vezes está me contando, mas eu vejo que ainda falta muito para eles aprenderem. Ele não sabe a oportunidade que ele tem na mão de estar dirigindo para um cara que pode mudar a vida dele. Então, eu já fiz uma experiência de Uber e eu peguei muito network. Um Uber. Sim. Assim, dirigindo o Uber, conhecendo a pessoa. Sim. Como que foi seu dia, tal, o que você faz. Então acaba gerando, também eu estou corretor de imóveis, né? É uma experiência aqui, uma fase que eu estou fazendo um teste. Então eu acabei conectando com muitas pessoas que nem imaginava através de um Uber. Sim. E vem o caso também que nem muitas
Pessoas menosprezam uma faxineira, um jardineiro, estão ali utilizando, mas ele sabe quem que é o CEO da empresa, ele sabe o horário que ele chega. Exatamente. A rotina. Hoje nem fala com o Diogo porque não tá legal, né? Hoje o Diogo tá com a agenda. Então, hoje, na posição que você tá, eu sei que muita gente quer te conhecer, quer te vender alguma coisa, quer tá ali. Eu sei que no cotidiano você é um receptivo, não é todo que você vai conseguir atender, né? Mas se uma pessoa já filtra antes, já te passa a informação porque você conectou, fica muito mais fácil de chegar ali eu falo, vai pelas beiradas, né? Acesso, né? O acesso. É o QI, né? O que indica. O que indicou, né? Então, hoje eu tenho um pouco desse traquejo, nessa experiência, né? Porque, às vezes, também a forma que vai abordar, se eu chegar... E aí, mano, não vai me dar atenção. Sim. E aí, patrão? Pô, você vai sentir merecido, mas ó, a abordagem que a pessoa utiliza para falar comigo, né? Então você acaba filtrando e tendo pré-julgamento. Isso acontece muito. E às vezes, que nem eu falo, né? Tenha muitas pessoas vendendo por você. Ah, tenho muitos vendedores? Não. O que é? São bons clientes. Você solucionou o problema do cliente, vai lá, procura o Diogo da Rede Limpa. E Rede Limpa, o nome, como que surgiu? O nosso nome, a gente até tem ele até hoje registrado no NPI, era Casa Limpa. Quando a gente começou foi como Casa Limpa. Aí a gente já estava há 4 anos como franquia, né? Como Casa Limpa. Surgiu dentro do NPI um problema dentro das marcas, porque as marcas são por classe, né? Classe 3, classe 4, classe 5, a gente sempre teve ela notificada em todas. Uma das classes não permitia a gente ter como rede de franquias até então. E a gente, puxa, agora a gente já tá com tantas lojas, como que a gente vai fazer? Não. A gente resolve o problema dos outros? Resolve. O nome que tiver lá em cima, tanto faz. Então vamos desenvolver um nome nosso, um nome próprio. Vamos. Aí começou. Rede, D Limp. E entrou o D de Diogo, entrou o D de Deus, entrou... e vai dar, e a gente desenvolveu e fez. Quando a gente notificou esse nome no NPI, depois de 1 ano e pouco, que é uma firma muito competente, até deixar um abraço para ele aqui, o Fabiano da Iborés, que cuida das nossas marcas. A gente Iborés tem ali na Carlos Reinaldo Mendes. Isso, Fabiano. Grande parceiro marcas nosso. e patentes. Marcas e patentes. Atende o Brasil inteiro. Hoje a gente tem mais de 30 marcas registradas. Nós temos hoje. Então, quando a gente saiu a notificação, ele falou, tem 2 boas notícias. A gente também ganhou como Rede de Limpa e como Casa Limpa. Então, mas a gente já estava fazendo um processo de mudança. E dentro da conversa, efetivamente, para falar, a gente quer mudar mesmo o nome, como a gente era nomenclatura só Casa Limpa, dava muito sinônimo de coisa só para casa. Só para casas, né? Um público específico. Isso. E daí muita gente confundia com Casa Limpa. Será que eles limpam a casa? Será que é uma prestação loja de serviço? Exatamente. Quando a gente desenvolveu o nome Rede de Limpa, que daí vem todo um contexto por trás, a gente tem um Super D, que é um boneco animado hoje, aí a gente tem alguns bordões que estão sendo criados. Pensou em produto de limpeza? De limpa. Pensou em produto de limpeza? De limpa. Tô com uma dificuldade, mas de limpa. Então, isso daí tudo foi trabalhando junto com o marketing e a gente chegou nesse nome. Então, por isso, do nome Rede de Limpa. E qual foi o maior erro nessa trajetória? Tem algum maior erro? O maior erro nosso foi ter demorado para começar. Esse foi o maior erro. Esse foi o maior erro. Esse foi o maior erro. Se soubesse, tinha começado antes. Que é primeiro o que a gente fala para todo mundo. É melhor o feito que o perfeito. Para muitas situações, isso cai de acordo. Não estou falando com um médico. É melhor essa cirurgia feita do jeito que está do que perfeita. Não. Estamos falando do lado empreendedorismo da coisa. Porque senão a gente é meio julgado, né? Não é tudo que é melhor feito que o perfeito. Então pergunta para um cara que fez uma operação que ficou... Porque o médico fez de qualquer jeito. Não. Tá do lado do empreendedorismo. Não espere a hora certa, porque a hora certa pode às vezes nunca chegar. Se a gente tivesse... vamos sentar, vamos projetar como que a gente vai fazer o negócio? Vamos, tá. Aí começa a elencar. Mas a gente precisa registrar na NPI a marca. Custa tanto. Mas se a gente não tiver o registro, a gente não vai vender franquia. A pessoa não vai comprar uma franquia se não tiver o registro da marca. Mas e as cores? Mas que marca de tinta nós vamos usar? Pronto. Os porquês, né? Por quê?
Então troca o porquê pelo como. Troca o porquê pelo como, tudo vai dar certo. Se você não sabe a como, você procura quem, né? Exatamente. Quem faz, quem que pode me ajudar. Quem já errou? Quem é o especialista? Quem já errou? Exatamente. E hoje, você busca assim, preciso criar uma marca, né? Assim, você não tem esse prestador. Você preza por um hall de amigos, você vai buscar na internet um especialista que você não conhece. Como que você... A gente costuma dar muita oportunidade pro novo, tá, Alex? Então hoje a gente... tudo que a gente tem dentro da empresa, a gente geralmente não vai atrás de um negócio que é muito conceituado, porque se a gente tivesse e os nossos clientes tivessem essa visão, a gente não tinha vendido uma garrafa de produto até hoje. E se o cliente não acreditasse em nós, que nunca vendemos produto de limpeza, ele estava comprando as grandes marcas até hoje. Então isso a gente também transfere para essa parte de terceiros. A gente precisa de uma equipe de marketing. Dá uma oportunidade para a equipe de marketing que seja regional. A gente precisa desenvolver uma marca. Vamos achar uma pessoa que consiga nos ajudar regionalmente. Não precisa ir atrás do melhor cara que faz marca no mundo. Porque se a gente fosse e todos os clientes tivessem essa visão, como que o Limpa Tudo nosso, que é um grande case de sucesso, que é o principal produto da rede, ele não seria o Limpa Tudo. Ele seria só um multiuso desengordurante até hoje. E se você não se permitir o novo, como você vai conhecer a rede Limpa? Fica na zona de conforto ali. Aí você nunca sai daquilo ali. Então isso daí é um negócio que a gente faz muito. A gente tem que ter na vida os mentores. A gente demorou um pouco para ter mentor. A gente demorou um pouco para ter aquelas pessoas que falam, porra, o que você acha disso daqui? Porque o não bem colocado é melhor que um sim mal dado. Mas a gente não quer ouvir o não. Você que é empreendedor não quer ouvir não de ninguém. E é outro defeito. A gente coloca o cliente sempre em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que estar você. Você escolhe o seu cliente. Ah, o cliente tem sempre razão. Não. Não é por aí. Não é esse cliente que eu quero atender. Esse cliente não é o meu público. Seria exatamente. Isso. Assim, você está ali para solucionar o problema de todo mundo. Mas você não pode deixar o seu cliente se transformar num problema dele. Se você for para ser um problema dele, é melhor que você não faça. Então a gente precisa ter isso daí em mente. A gente está de porta aberta para atender todo mundo que tenha uma dificuldade de limpeza. Mas todo mundo vai comprar da gente? Não. Esse é o primeiro passo para a gente não se frustrar. Que é o que a gente conversa muito com os franqueados. Por mais situações difíceis que a gente passou dentro da franquia, a gente sempre deixa bem claro para o cliente nosso, para o franqueado, que é o nosso primeiro cliente, que nem todo mundo vai comprar dele. E a gente não pode pautar o nosso negócio para aquele cliente que chega lá e fala: ah, mas se sua cor fosse preta, eu entrava a comprar. Mas então você não pode comprar da gente, que a nossa cor é verde. Não faz sentido. Mas isso, dentro do lado do empreendedorismo, quando a pessoa começa qualquer negócio, ela quer atender todo mundo. E ela não cria o nicho de mercado dela. Ela não acaba buscando conhecer para quem que é essa xícara de café, quem que vai consumir esse produto químico que eu faço, que eu vendo, que eu forneço, né? Em que situação que ela resolve, né? Entrar a situação, vender para todos, né? Vender para todos. Outro negócio do lado do empreendedorismo, você como tá com corretor, você deve passar muito por isso. A gente precisa ganhar dinheiro de quem a gente não conhece para gastar com quem a gente conhece. É o primeiro passo. Então, dentro do mundo dos business, dos negócios, não queira atender todos os seus familiares, todos os seus amigos, que esses são os que menos vão comprar de você. Vão comprar. Eu costumo dizer que um cliente vai virar teu amigo, mas nem sempre o teu amigo vai virar teu cliente. Exatamente. Então, a frase é: você ganha dinheiro de quem você não conhece para você investir e gastar com quem você conhece. Essa daí eu não tinha ouvido. Isso é muito legal. E vocês são sócios? Vocês já tiveram outros sócios? Tem sócios? Não, a gente nunca teve sócio de fora. A gente sempre teve muitos parceiros. Mas sócios somos só nós dois mesmo. E tirando a franquia, que é o carro-chefe, o know-how de vocês, você investe em outras áreas, mercado imobiliário, bolsa de valor? A gente nunca teve muito tempo para muita coisa, né? A gente hoje, o nosso investimento hoje, a gente costuma até brincar, né? Patrão pobre, empresa rica, né? Então a gente nunca sangrou a rede de franquia, que é o nosso principal business, para nada, porque a gente sempre tinha um passo para dar dentro dele. Mas hoje, graças à rede social, e você é um cara que ajuda muito a gente a abrir a mente nisso, a gente vem investindo em algumas coisas, e a gente sabe que também não dá para deixar tudo
num bolsão só. Então a gente hoje tem alguns negócios, de um lado econômico, um lado de bolsa, alguma coisa. Não é nada que vá atrapalhar a saúde financeira da empresa. Uma divisão ali, diversificação. Mas seria uma diversificação. E da parte de imóveis também, a gente... É um outro erro, demorou para começar, mas já começamos. E a gente vem fazendo isso daí. Vem adquirindo, comprando assim que pode. E... Sim. Qual que é a sua visão no mercado imobiliário? Eu já conversei com alguns empreendedores, tem gente que, assim... Pega alguns cases dos gurus, né? Sim. Eu busco conhecer os relacionamentos que tá aqui, que eu conheço aqui, tete a tete ali, né? Uns falam de, assim, eu tenho meu negócio, invisto também em construir uma casinha e vendo. E tem uns que falam, pô, vou mobilizar 200 mil, 300 mil, 500 mil, sendo que se eu pegar esse 1 milhão, 500 mil, eu vou aplicar no meu negócio e fazer tanto. Só que aqui, vamos supor, mobilizei 500, eu tenho um retorno lá de 1.500, 2.000, uma alocação, né? Que é o caso do imóvel, né? Assim, qual que seria a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que todo mundo precisa primeiro ter um negócio próprio. Depois que tiver um negócio próprio, ele pode pensar em diversificação. E hoje, como a gente é bem consolidado, que eu falo para você que a gente não depende muito de terceiro, então a gente vende o que a gente fabrica. Isso dá uma tranquilidade para hoje a gente olhar de uma ótica diferente para os imóveis. Os imóveis hoje é muito atrativo para a gente. Porque a gente sabe que o nosso negócio ele tem uma longevidade. Agora, quando você abre um negócio, você só vende... recorrente ali. Você só vende um negócio que você depende dos outros. O que o outro fabrica, se ele não te entregar, você não tem. O que o outro cozinhar, se ele não te entregar, você não tem. O que o outro produzir, se ele não te entregar, você não tem. Não adianta você investir em imóvel que daqui a pouco você não consegue viver do imóvel. Mas eu ainda insisto e a minha visão é o imóvel sempre vai ser um grande negócio. Meu pai já falava há muito tempo, quem compra terra nunca erra. Nunca erra, né? Então isso daí não... Mas tem muita gente que quer viver de imóvel, mas não tem um negócio sólido. Então você deve passar por alguns clientes assim, né? O cara quer pegar 1 milhão e que o negócio dê 30 mil por mês de renda. Não existe. Não dá, né? Assim, tem as oscilações, renda. Às vezes a pessoa que vai pagar, tem até uma projeção no meio do caminho, acontece uma coisa, bate o carro, perde o emprego. Aí o cara fala, agora eu vou viver de aluguel. Aí ele vai e monta 2 kitnet. As 2 estão desalugadas, ele passou fora. E assim, hoje no mercado eu vejo muito, principalmente na pandemia, né? Muitos virou construtores, muitos pegou a sua casa e transformou em kitnet para ter uma renda. Tem muitos empreendedor, não, vou construir, vou demolir aqui, vou fazer as kitnets para viver de renda passiva, né? Sim. Locação, né? E tem outras opções, né? Então, assim, é pegar de vocês, assim, qual que era a visão, né? Sim. Uma frase que eu uso muito, Alex, é que assim, para quem não sabe para onde tá indo, qualquer caminho serve. Qualquer caminho. Então daí o cara acorda cedo e fala, agora eu vou ser construtor. Ah, mas você já trabalhou com obra? Já? Não, mas tem um amigo meu que tá ganhando dinheiro com isso. Assim como a gente tá há 15 anos no mercado, quantas empresas de produto de limpeza viram tudo que a gente passou, nossa batalha, começaram, fecharam, abriu, fechou, por quê? O fato de você ter chegado onde a gente chegou é o árduo, é muito... A persistência... É a diferença do objetivo para metas, né? Nós temos bem claro um objetivo onde a gente quer chegar. Então a gente cria algumas metas pra gente ir. Essa meta não deu, vamos por outra. Essa não deu, vamos por outra. Mas nosso objetivo tá lá. Nosso foco é aquilo lá. A gente vai chegar lá. Então a gente não pode se frustrar. A gente sabe onde a gente precisa chegar. E vocês têm alguma... Ela é enfermagem, né? Uhum. E você tem alguma formação? Vendedor. Aprendeu com a vida? Só. Eu não tenho formação acadêmica ainda. Não tive tempo. Assim, a escola da vida, né? Escola da vida. Meu pai falava que a maior escola do mundo é o mundo, né? Só que tem hora que o mundo é meio cruel, não dá tempo de ensinar o cara não aprende muito. Então, assim, eu me frustro um pouco por isso, porque eu acho que a gente precisa ter uma formação, não que isso vá levar ninguém a ser nada, mas eu sempre falo, puxa vida, por que eu preciso estudar para fazer uma conta se eu posso ser o dono da fábrica de calculador? Então, eu tinha isso daí comigo. Algo sempre mexeu comigo nisso, sabe? E sempre essas frases, seu pai pesou muito, ensinou muito.
A gente sempre dá valor naquilo que a gente não tem mais, né? Quando eu era menino, que meu pai, convivia com ele, essas frases hoje vêm muito frescas na minha memória. Mas se na época eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, tivesse usado essas frases antes, as coisas teriam sido melhor. Então é o que eu falo às vezes para os funcionários hoje. Hoje a gente recebeu a ilustre presença do prefeito de Araçoiaba da Serra lá, foi ele o vice, foi tomar um café na nossa empresa. E conversando com ele, apresentei para ele a parte produtiva. A gente tem alguns menores aprendizes na indústria, né? Ele ficou extremamente satisfeito, ver a molecada de 16 anos trabalhando. E eles têm a oportunidade, às vezes, de ter esse acesso comigo. Porque às vezes eu tô na linha de fábrica, tô no chão ali com eles, converso, bate um papo. E eu vejo que hoje tem muito isso. Tem muita molecada hoje já interessada em conhecer, perguntar como, por quê. Porque hoje o acesso é muito rápido, né? A informação, muito rápido. A internet chega. E deixa eu voltar um pouco de família, filhos, né? Hoje você tem esses negócios. Você almeja, vou deixar isso aqui para os meus filhos, ou não, o meu filho eu decidi seguir um médico, uma carreira, fazer intercâmbio, estudar, tem uma visão. A visão nossa hoje, até quando a gente apresenta as crianças, eles não são nossos herdeiros, eles são nossos sucessores. Porque tudo que a gente está construindo hoje não é para deixar para eles, mas é para eles cuidarem e eles seguirem. Eles têm a obrigação de ser melhor que a gente. Então, na verdade, a gente tá treinando nossas crianças, não tá educando, né, filho? A gente pega até meio pesado em alguns momentos. Passando instrução, né? Exatamente. Acho que a gente fala assim, a gente não educa, a gente tá ensinando eles o caminho, a gente tá instruindo eles. E eu tenho orgulho de quando perguntam pro meu maiorzinho, né? A gente tem um de 19 também, por parte dela, já é um homem grande. Mas o nosso menorzinho de 8, quando pergunta, viu, o que você quer fazer quando você crescer? Vou vender produto de limpeza. Então tá dando certo. O exemplo do NK tá dando certo. Tá dando certo. Entendeu? Porque assim, não adianta eu pensar de um jeito e agir de outro. Vou estudar meu filho para ser um médico, sendo que eu tenho um baita de um negócio na mão que ele pode ser um sucessor e fazer melhor que eu. Então, a nossa visão é essa. Eles são nossos sucessores, não nossos herdeiros. E outra, nada melhor do que vocês aprender com excelentes professores, além de pais, né? Sim, a gente é o que eu falo, a gente não sabe tudo, mas a gente vive de tudo, a gente se permite viver de tudo lá dentro. Então, e às vezes as crianças, eles ensinam muito pra gente. Ontem mesmo a gente tava almoçando junto, nessa correria do dia a dia, a gente na verdade tava jantando ontem, né? Tava jantando junto no almoço, eu não podia, ela até me cobrou, falou, pô, as crianças queriam almoçar com você, não vai dar, porque tem aquela correria, negócio à noite também, mas eu passei em casa antes de ir pro outro turno e jantei com eles. Foi feita uma brincadeira, ela comentou alguma coisa, o menorzinho nosso de 5 anos, cara, eu me peguei olhando pra ele conversando comigo, como se tivesse um cara ali de 15 anos, cara, que lá foi enchendo o meu olho de lágrimas, né, comecei a chorar, fiquei emotivo, falei, porra, o cara parecendo que tem 15 anos falando comigo. Conversando ali como se fosse gente grande. E quem passa a mão na cabeça? O pai e a mãe? Existe isso dentro de casa? Não, se ela puder, ela passa as 3 mãos na cabeça. Uma contrariação. Não vai fazer isso. Quero doce, uma hora. A mãe sempre protege mais, né? Assim, Na verdade, eu acho que o papel da mãe aí, né? Assim, é um pouco mais atenuar as coisas. Claro que não ser tão permissiva, né? A gente também se cobra muito assim. Mas o papel de cobrar é mais o pai, né? Papel de ruim, né? A hora que seu pai chegar, você vai ver. Espera seu pai chegar. Espera seu pai chegar, você vai ver. Essa frase, né? E na volta eu compro, eles já ouviram? Já! Esses dias, o mais novo, o Luca, como assim? Que história é essa de voltar e comprar? Ele veio com essa conversa, porque já entendeu, né? O Luca tá naquela fase, né, que saiu aí do bebê, né? E tá passando pra aquela maturidade, né, de menino. Então, assim, ele... tanto que as falas uma dele... Uma transição depois. Até transição. Os 7 é uma... Sai de água pra água. Entendeu? Então, assusta, ele falava água. Agora tá falando água. Rapaz, o cara cresceu. Já mudou. E a linha de pensamento da criança já começa a mudar, né? Então ele fala umas coisas assim que se fala. Realmente. Não, a gente não tem mais bebê em casa. Já não tem mais bebê. E hobby? Você tem algum hobby, Fabiana? O Diogo eu sei que tem um hobby e ainda empreende com o hobby dele. Sim, né? A gente vê oportunidade em tudo que é dificuldade, né?
tem dificuldade de ganhar no poker, agora comprou uma Tá falando casa. agora, tem uma casa de poker, né? Mas ganha o... Cara, assim, é um negócio, um mundo fantástico esse do poker, desde que virou esporte, né? Que também é um outro negócio que teve muito preconceito antigamente, naquelas histórias, o cara perdeu casa, o cara perdeu não sei o quê. Então agora, de uns anos pra cá que ele virou um esporte, e a gente começou a ter mais acesso, né? Antigamente você não podia ter uma casa de poker, tudo era clandestino. Hoje a nossa casa lá é toda legalizada. E onde que é a casa? Ela é aqui em Sorocaba, é ali no bairro do Campolim, né? É no... Campolim, minha área, hein, pessoal? Apartamento. Você que tá buscando apartamento, pô, tenho diversas opções aqui na região do Campolim. Olha o merchan. Olha o merchan. É isso aí. Eu falo, tem padaria, as melhores padarias. A coxinha aqui da padaria real, né? Que é bem famosa. Então, tem os mercados. Casa de poker. Então, já tem até diversão lá. Então, eu falo, pista de caminhadas, tem tudo na região, uma né? região muito boa. E a gente começou com hobby, igual a gente se conheceu, né? A gente num home game lá, né? Na casa dos amigos. Aí passou para ir numa outra casa do poker do amigo nosso. Aí depois surgiu a oportunidade e eu comecei a frequentar lá. Eu vi que eles têm muito a crescer com isso. E daí do meu lado comercial, porque de poker mesmo é muita informação. Eu não entendo muito disso. Da técnica, assim, que você diz. Eu digo assim, tudo tem os pontos comerciais e os pontos do conhecimento do segmento, né? Mas hoje eu tenho um sócio lá, é um sócio que entende tudo sobre isso, mas ele tinha essa dificuldade na parte comercial. Então a gente fez uma fusão lá. E a sua, assim, que eu percebo, né? A personalidade que você é na vida, você acaba transparecendo, conhecendo um pouco, né? Ou, assim, eu vejo um pessoal, o cara é agressivo nas suas apostas, o cara, ele é conservador, ele tem medo de arriscar e assim, voltar... A gente costuma falar, todo mundo deveria aprender a jogar poker. Então, porque aí ele acaba se conhecendo. Para situações, né? Porque não é só simplesmente um jogo, né? Ele chega a ser um negócio de estratégia, né? Então é conhecer a hora de dar o all-in, né? A hora de ir para cima, a hora de tirar o pé. É tudo ou nada. É o bankroll, é a hora de você saber quando que você tem que segurar o seu dinheiro, é a hora de saber de hora que tem que investir, a hora de saber de multiplicar o dinheiro. Porque, que nem você falou, né? É um jogo de habilidades, de estratégia, de pensamento. Se você trazer, né, para o seu cotidiano, voltado para o empreendedorismo, tem tudo a ver, né? A gente tem, igual você comenta de hobby, a gente gosta muito de viajar. A gente, lógico, com a pandemia atrapalhou um pouco. A gente gosta muito de passear, a gente frequenta muito a represa aqui, né? A gente gosta de levar as crianças aqui, tem a represa do Pararama. E viagens não programadas, né? Tipo assim, viu? Vamos hoje, a mala, hoje. A mala junta tudo lá, tem viagem melhor do que essas aí. As programadas às vezes nem as sempre dá certo. As melhores memórias, né? Ou chove, ou acontece alguma coisa no meio do caminho. E agora que as crianças estão crescendo, então assim, eles fazem aula de cavalo, a Fabi gosta de acompanhar muito, e pra mãe, ver o filho se dedicando a um negócio que gosta, não tem hobby melhor, né? O pai já fica meio assim, quando não for futebol, já... Mas... Não, mas tá indo agora um pro lado do futebol. Um nós estamos arrastando pro lado do Palmeiras. Eu e minha esposa, nós somos palmeirenses e meu filho é corintiano, né? Mas eu sou um palmeirense não praticante. Puta, aí tá o erro. Então, que eu não acompanho o futebol, né? O pessoal vem perguntar, eu só lembro quando o Palmeiras ganha, na verdade, né? Mudando de assunto. Mas tá lembrando toda hora, né? Então não tem como esquecer. Então, e acaba acontecendo isso, né? Falar, mas eu nem sabia. Tanto, assim, trazendo pelo, assim, uma crença minha, né? Um envolvo, né? Que fala, né? Política, futebol e religião não se discute, cada um tem a sua opinião. Mas até aqui, aproveitando o momento, vamos falar política, o que você vê foi bom essa mudança? Te traz algum benefício? Não tô nem aí, Alex, eu tô fazendo o meu. Acho que a gente tem que sempre pensar do lado mais positivo das coisas. Então, assim, a gente sabe que toda mudança gera um desconforto. Eu acho que o maior erro do Brasil é a hora que um negócio está dando certo, seja ele de esquerda ou de direita, troca. Então, eu acho que precisava ter um ciclo um pouco maior para o negócio poder... Você imagina, a gente falando lá de empreendedorismo. Você imagina que eu tenho minha empresa lá. De repente, daqui 4 anos, não está mais o Diogo que fez tudo bem ou mal, mas estava lá. Chega um cara que muda tudo da água pro vinho, manda todo mundo embora e minha empresa não vai ter estabilidade nunca. E por que do lado, às vezes, político, as coisas são diferentes? Então, isso daí é um negócio que a gente precisa trazer em pauta, seja de esquerda, seja de direita, para levar para discussão.
E assim, eu tenho uma vertente política, todo mundo tem, que a gente precisa encarar a política como sendo um negócio bom. Ah, não, política não é pra mim, deixa pra... Não. Quanto mais pessoas igual nós, pessoas boas, estiverem próximos da política, mais pessoa ruim vai sair. É igual você tá com o copo sujo e começar a pôr água limpa. Uma hora ele vai limpar. Agora, quando a gente não se importa, de novo, você não sabe pra onde tá indo, qualquer caminho serve. Se você não tá nem aí pra nada, as coisas não vão tá nem aí pra nada pra você. Então a gente se importa muito, a gente tem os nossos posicionamentos, nada que interfira tanto para um lado B ou lado A. A gente sabe que se a gente não acordar cedo, não pôr a firma para andar, não trabalhar, o político ele precisa aprender a atrapalhar menos nós empreendedores. A gente estava brincando hoje com o prefeito, agradeci ele. Pô, mas eu nunca fiz nada por você. Eu falei, cara, mas você já é bastante, você nunca me atrapalhou. Tem essa, né? E ele falou, é verdade, muito ajuda aquele que pouco atrapalha. E assim, a gente vê as dificuldades que a gente que é empreendedor tem. Pô, dentro da nossa indústria, lógico, isso que eu tô te falando, os acertos, os erros que cada um teve, mas esse governo que tava melhorou muito a parte digital da coisa. Então assim, a gente demorou tempo para abrir, mas teve uma hora que o negócio foi mais acelerado. Teve 36 licenças a tirar para abrir um negócio. Quem chega até o final das 36 licenças? Só quem tem resiliência ou que precisa muito. Geralmente ninguém chega. Então, o lado político sempre foi: eu crio uma dificuldade para vender uma facilidade, que é a troca de favor. Que é os antigos políticos, né? Que vem aquelas famílias antigas e vem ficando no poder, porque vai sempre criando dificuldade e vende facilidade. Em Sorocaba, aqui, né, no início, você teve alguma dificuldade com uma alvará, licença? Sorocaba é uma cidade de grande porte, né? CETESB, eu não sei se esses órgãos influenciam no negócio de vocês. O nosso negócio é assim, Alex. Ele tem... Todo ano tem que ter Todo ano tem que ter a renovação. Eles são 3 tipos de licenças, né? Licença municipal, estadual e federal. Então, não que seja Sorocaba, Brasília, Curitiba, qualquer lugar, ele tem esses 3 passos. Quanto maior a cidade, maior a fila. Então, Sorocaba, a gente nunca teve dificuldade, a gente teve muito bom relacionamento, mas é muita gente. Então, por exemplo, a cidade que a gente está hoje tem 40 mil habitantes. Quantas indústrias de produto de limpeza tem? A gente é a segunda ou a primeira. Sorocaba, quantas tem na fila para... Então, tudo que é grande tende a ter uma morosidade maior. Mas a gente nunca teve dificuldade em Sorocaba. Hoje é muito receptivo também, justo ao prefeito, nosso amigo Manga, que está fazendo um bom trabalho. Diferença aqui em Sorocaba, então, né? Por quê? Porque ele não pensa no amanhã, ele pensa em resolver o problema hoje. Volta de novo o que a gente fala. Por que ele é um bom político? Porque ele resolve o problema. Não adianta ele pensar só na reeleição. Ele não está nem para reeleição. Ele está fazendo um bom trabalho. A hora que chegar a hora da reeleição, vai se reeleger. Eu vejo ele assim, né? Ele viu como cidadão aqui, né? Os problemas as dificuldades que nós tínhamos, tanto acesso ao posto de saúde, lugar com buraco, lugar que falta semáforo. Então, ele assim, não é rápido, mas ele vem atendendo e mudando. Tanto que o que ele está fazendo aqui pela cidade, assim... Já é de extrema relevância. Em tão pouco tempo, né? Sim. Então, assim, do lado empreendedor, eu tenho muito essa vontade de amanhã, depois, se eu puder contribuir para a política de algum jeito, é trazer o lado empreendedorismo para dentro da política. Porque, cara, a gente que é empreendedor sabe o quanto a política já atrasou o Brasil de crescer. Quanto já atrasou. Essa discussão que veio vindo de quase um ano aí, quantos negócios deixou de abrir? Porque o cara não sabia se ia abrir, quem ia ganhar, quem não ia. Aí, às vezes, o sonho daquele cara se frustrou por causa de um dos dois. E aquele cara não tá com o negócio aberto. E os dois estão vivendo bem e o cara não abriu o negócio. Então, isso quanto não aconteceu muito. Então, a gente tem que sempre... o que a gente puder agregar, vamos tentar agregar. Informação, internet, né? A gente tem muito acesso, vê muitos fake news. Você costuma ver televisão, você... alguma notícia que sai, isso impacta em você alguma coisa? Não. Cara, eu tenho minha tese, não dou bola pra isso não vai me influenciar, se dá alguma atenção. Você pode até não acreditar, mas hoje a gente não tem nem canal aberto mais, nem aberto nem fechado na nossa Não tem casa. tempo. Hoje as crianças nossas assistem DVD quando quer assistir. Então a gente não... Porque assim, a gente tem que fazer o nosso, cuidar do nosso. Lógico que você não pode ser totalmente fechado.
A gente sabe o que vem acontecendo daqui e dali. A gente procura conversar muito entre nós, mas a gente é bem blindado quanto a isso, sabe? Eu acho que essa obesidade mental que vem se criando por causa do Instagram, por causa de tudo, que vai trazendo cada vez mais o empobrecimento feliz da pessoa, porque a pessoa fica lá o dia inteiro só rodando para ver notícia dos outros e um progride na tem dela, ação. né? E aí se pega muito, tem muito como fazer isso, faça isso, aconteceu isso, aquilo vai absorvendo, e chega no final do dia ela tá cansada, exausta. Tá obesa mental. E não fez nada, não né? Fez, não progrediu, né? Diogo, nosso tempo está chegando ao fim. Que pena. Foi muito rápido. Para finalizar, né, fazer uma das perguntas, acho que talvez seja mais importante. A galera que está nos assistindo, a gente tem um canal no Instagram, segue lá, Conexão Empreendedora, do Sonho aos Negócios. Temos o canal no YouTube também. Qual que é a mensagem que você deixaria para quem quer empreender, para quem está começando, ou para quem está passando por uma dificuldade tremenda, tanto nos negócios, no relacionamento familiar, na sua saúde? Sim, existe um legado, uma mensagem que você quer passar? Cara, eu acho que assim, a grande mensagem não espere a hora certa, que ela pode ser que ela nunca chegue. A hora certa é você quem cria. Então, você tem um sonho, não saia fazendo de qualquer jeito, mas procure fazer, que é melhor o feito que o perfeito. E nunca inverta a ordem. É saúde, família e trabalho. Nunca inverta essa ordem. Nunca inverta. Saúde, família e trabalho. Dentro disso daí, cara, você vai ter muito sucesso e fazer. E procurar sempre ter pessoas parceiras. Tá? Se aproximar daquela pessoa que te fala não, às vezes é melhor do que a pessoa que só te fala sim. E sempre ter alguém que te impulsione. Igual a gente hoje é um casal bem sucedido, por quê? Porque eu sempre fui admirado por ela e ela admirada por mim. Então a gente sempre, uma foi o combustível do outro. Não, mas você é top, você consegue, pode ir que vai dar certo, vai. Porque se dentro da sua casa as coisas já começam ao errado, como que você vai fazer dar certo lá fora? Então você tem que ter pessoas ao seu lado que te façam crescer. Então a mensagem mude. A gente fala da zona de conforto, mas tem pessoa que nunca passou por um conforto, então não está nem na zona de conforto. Mas mude o seu ambiente. Você quer dar um próximo passo? O que o fulano faz que eu não faço? O cara que está andando de um carro melhor que o meu, o que ele faz que eu não faço? O que aquele cara que tem uma empresa faz que eu não faço? Procure saber a trajetória e, de novo, mais canais igual o seu agora que você está começando, que faz a pessoa despertar Isso você falou, eu tô saindo de uma zona de conforto minha, buscando se conectar com novas pessoas, se conectar com você que é empreendedor, você que está nessa jornada, que não conhece, quer se conectar, o espaço está aberto, seja muito bem-vindo. E eu também gostaria de uma palavrinha da Fabiana. Eu acho assim que uma palavra importante aí é constância, né? Tudo aí baseado no que o Diogo falou, a base ela é muito importante, né? Não tem como a gente, assim, como casal, cada um tá para um lado, né? Então, trazendo assim no ambiente aí, né, do empreendedorismo, essa admiração, ela tem que ser diária, né? Por mais que a gente tenha erros e acertos, né? Ali, essa questão que fortalece, né, o casal. Mesmo no erro, não, tá certo, a gente pensou junto, foi por esse caminho junto, né, e o apoio, né, é imprescindível, sim, né, também. E essa palavra, a constância, que não adianta você ter aí seu sonho, tudo, mas não persistir ali cotidiano, todos os dias. Resiliência, chuva, faça sol, frio. Até eu falo com os meninos, né, que a gente fala, né, que a gente busca treiná-los, a parte aí da manhã, né, eu falo, viu, todo dia a gente vence a cama. Até virou uma frase nossa, bora vencer a cama. Bora, porque é difícil sair. Despertar. Né? Tão gostoso. Esse levantar aí. Eu falo, né, às vezes eu quero estar na zona de conforto, com a zona, a mansão, mas para estar isso tem que galgar muito, ser constante, persistente. Enfim, pessoal, esse foi o case de sucesso do casal Fabiana Risse
e Diogo Risse. O próximo pode ser você. E eu quero, para finalizar, falar aqui dos nossos patrocinadores, né, oficial, que vem da Rede Limpa. Pizzaria e restaurante Cubo Mágico, fica aqui na região da Lituânia, próximo da região do Campolim. MD Assistência Técnica para celulares, notebook. Você quer trocar sua película, você que trincou sua tela, procure o Michel da MD. O Nilton da Confidencial Express, que trabalha com transporte. Você precisa, como que eu posso falar, aeroporto, cargas leve, fracionado, ele atende todo esse tipo. Então vamos encerrando. Conexão Empreendedora. Esqueci de contar da Arraiz Estúdio Creative, que é a empresa da minha irmã, que ela trabalha com criação de marcas e identidade visual. Ela que está sendo responsável pela Conexão Empreendedora. Então é isso aí, pessoal. Espero você. Já se inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso YouTube, Conexão Empreendedora, dos sonhos aos negócios. Gratidão, casal. Obrigado. Deus abençoe.